te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, concedei, ó Deus, que vivamos frutificar, que vejamos frutificar em toda a nossa vida a graça do mistério pascal, que instituísse a nossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. Então, você que recebe esse programa, você que acompanha, possa estar divulgando, para que possa mais pessoas estar também junto conosco rezando. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, pertence à terra, fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela vem nos falar daquilo que é do alto e aquilo que é da terra. É aquele que veio do alto. Quem que pode vir do alto, senão aquele que venceu todo o pecado, venceu a própria morte. Então, Jesus, nós estamos vivendo esse tempo pascal, Jesus o vitorioso. Então, é aquele que veio para trazer a salvação, para trazer para nós a vida eterna. Ele vem do alto e volta para o alto. E a sua ação salvífica, que nos concede a eternidade, se encontra no alto. Então, nós somos cidadãos do alto, porque nós somos cristãos. Jesus é do alto, Jesus é do céu, Jesus é de Deus, Jesus é aquele que venceu a morte, vitorioso, aquele que tem aqui, como fala no Evangelho de hoje, um espírito sem medida. Ele tem aquela relação com o Pai, aquela fraternidade com o Pai, aquele conhecimento do Pai. Imagina quem conhece o Pai. Aquele que conhece as coisas do alto, ele não desiste nunca. Por isso aqui a palavra de Deus, ela é muito clara, que o Espírito é um Espírito sem medida.
De fato, aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, porque Deus lhe deu o Espírito sem medida, transbordante. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala de quem conhece as coisas do alto, quem veio do alto, quem experimentou o amor do Pai, quem veio obediente ao Pai, porque conhece. Quem conhece, amados, declara verdadeiramente aquilo que ele sabe. Ele vai falar da verdade que ele conhece, porque ele veio do Pai. Então, é esse Espírito sem medida que também vem nos atingindo nesse tempo pascal, para que nós possamos compreender um pouco daquilo que é do alto. Não é pleno, mas esse Espírito sem medida em Jesus, ele revela esse amor que Jesus tem por conhecer o Pai, e então ele pode o revelar. E assim fala aqui na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, fala que o Pedro, ele fala que, como que eu vou obedecer aos homens antes de obedecer a Deus? Por quê? Porque Pedro tinha feito também essa experiência desse Espírito sem medida. Então, amados, nós vemos falando muito sobre essa palavra, que tão necessário se faz na nossa vida, que é a conversão. Nós precisamos ser convertido. A conversão é eu fazer uma experiência, eu saber definir aquilo que é do alto e aquilo que é do mundo, aquilo que transforma a nossa vida e aquilo que no cotidiano aí da nossa vida nós vamos vivendo sem novidade, porque são coisas que passam. Aquilo que passa, não que não se faz necessário, mas ela não mexe com a alma do ser. Por isso, nós precisamos definir. Por isso Pedro falou, como que eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens? Como que, se eu tenho esse espírito sem medida, como que eu vou ficar preso às coisas do mundo e não me abrir às coisas do alto? As coisas do mundo se faz necessária, mas deixa muito claro para quem vive essa ação do Espírito que são coisas que passam e não eterniza. Quando nós falamos das coisas do alto, nós falamos desse Deus que conhece e Ele vem nos revelar, ainda de uma forma oculta, porque quando nós lá nos encontrar, aí nós vamos ver realmente quem é Deus. E aí nós vamos compreender muito melhor. Mas agora, nós precisamos ouvir a palavra de salvação que vem de Jesus, porque Jesus ele veio do Pai. É esse Espírito que encoraja os apóstolos. É esse Espírito que hoje nos encoraja. Por quê? Porque é uma revelação de tudo aquilo que é divino, de tudo aquilo que vem de Deus, que é transformador na nossa vida, é transbordante. É esse Espírito que tanto se faz necessário que nós recebemos. Quando nós realmente recebemos esse Espírito sem medida, nós começamos a compreender melhor as coisas do alto e aprendemos a lidar melhor com as coisas da terra. Não confundimos, mas entendemos bem qual é a diferença daquilo que passa para aquilo que é eterno. Então, quem crê nessa verdade que Jesus nos traz, ele tem a vida eterna. Aquele que não acredita numa coisa tão clara e tão absoluta, que é esse Espírito sem medida, aí então ele não tem, a ira de Deus não sai dele. Que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, viver uma fé aonde as coisas do alto sempre possam nos atingir, nos inundar com todo o seu ser. Por intercessão de Santa Teresa, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.